Bem, amigos, voltamos para mais uma quinta-feira, quinta do cinema. E dessa vez não vai ter review do episódio de The Boys, porque finalmente essa série acabou. Cara, e acabou verdadeiramente da pior maneira possível. Já fiz um vídeo sobre isso, então só você pesquisar aí no canal que tá aí. O finalzinho de The Boys, que foi totalmente trágico, totalmente ruim. Tem um vídeo que eu queria fazer para vocês que é sobre a Odisseia, que é o filme que vai lançar esse ano, do Nolan, que é verdadeiramente um cineasta muito reconhecido. Só que tem um pequeno problema que eu não tenho um conhecimento tão vasto assim para saber do que se trata a Odisseia. Tudo que eu sei sobre Odisseia é sobre Troia, só que aí eu acho que é um pequeno pedacinho da Odisseia. A Odisseia talvez apresenta ser uma história um pouco mais ampla, um pouco mais requintada, com muitos mais detalhes. E eu sou um pouco limitado nessa parte, tenho que confessar para vocês. Então nada mais justo do que trazer algum vídeo de alguém que saiba sobre esse assunto, que é Thiago Braga. É um canal no YouTube, Brasão de Armas, e aparentemente é uma pessoa que conhece bastante sobre o assunto e deu a sua opinião, principalmente pelas polêmicas que têm acontecido, que são a escolha de atores, que verdadeiramente é um negócio bem complicado. Então o Thiago Braga consegue talvez trazer esse tipo de assunto de um jeito um pouco mais embasado, com um pouco mais de história mesmo em si, algo que talvez eu não poderia fazer, mas é óbvio que eu vou dar aquela pausa, dar os meus pitacos, e também vai ser a primeira vez que eu vou assistir o vídeo dele. Eu nunca parei para assistir um vídeo do Thiago Braga. Esse vai ser a primeira vez. Eu acho que nada mais justo que eu gravar a minha reação em cima disso. Bem-vindo todos, meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Meu coração está sendo partido a cada novo trailer da Odisseia. É, Odisseu, que droga que Nolan tá fazendo com a sua história, hein? Nolan só pode ter perdido a sanidade. Deve estar usando entorpecentes pesados. Porque se o primeiro trailer do filme já foi ruim, esse segundo faz broxar qualquer amante da história e cultura grega. Nada do primeiro trailer nos preparou para isso aqui. Who's looking after your wife and son? Senhoras e senhores, conheçam Elliot Page, também conhecida como Aquiles de Nolan. Who's looking after you? Ela ainda não foi confirmada oficialmente, mas pelo que a gente tem visto desde o primeiro trailer, eu não me espantaria nem um pouco. Cara, comentando um pouco sobre a escolha da Elliot Page, ou do Elliot Page, porque agora ela se reconhece como homem. Eu acredito que não seja Aquiles, tá? Tudo bem que, obviamente, que a internet foi a loucura, falando, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo no casting desse filme e tudo mais, dado todas as informações que a gente já tem com Zendaya, meu Deus do céu. Mas, falando sobre Elliot Page, eu acredito que não seja Aquiles, porque, cara, Aquiles todo mundo sabe que precisa ser uma persona um pouco mais parruda, é um guerreiro mesmo. E Elliot Page é magríssima, então eu acredito que não seja, mas é óbvio que os memes que a internet tem produzido sobre isso são muito bem engraçados. Mas vai, Thiago, manda abraço. Quinta mais para Eupenor, que era o companheiro mais jovem de Odisseu, que morreu no palácio de Circe. Mas vocês estão tudo falando que é Aquiles? Bora dar uma olhada nisso então. Nesse trecho aqui, ó, do trailer, Odisseu tá viajando pro Hades, a mando de Circe, para conversar com o adivinho Tiresias. E aí ele tem que sacrificar animais na praia para Hades abrir o portão e ele conseguir conversar com Tiresias. Tanto que a gente pode ver sangue escorrendo aqui na água. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. E aí eu já recomendo demais pra vocês, galera. Essa tradução aqui, ó, de Frederico Lourenço, uma tradução fantástica, direto do grego, com uma linguagem de mais fácil entendimento. Então uma leitura muito fluida e muito agradável, com vários estudos e notas que são fundamentais pra gente entender todo o contexto grego por trás da criação da Odisseia. Olha, Thiago, por mais que eu goste de história grega, eu passo, tá? Olha a grossura desse livro, maluco! Você é doido, véi! Isso aí vai demorar, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar lendo um livro desse, vai demorar um mês. E ele... Tomara que o Thiago Braga não seja daquelas pessoas que rabiscam livro, cara. Eu odeio o jeito que rabisca livro. Tudo bem, colocar post-it, você até coloca algum tipo de observação. Mas, cara, é o pessoal que rabisca livro. Se você, aí na sua casa, rabisca o seu livro,
Boa, gente, você não é, tá? O link do livro tá na descrição pra vocês. Pra mim, é a melhor tradução da Odisseia disponível no momento, galera. E aí, galera, no livro 11 da Odisseia, nesse trecho, então, do livro, aparecem 3 personagens notáveis. Que é a mãe de Odisseu, que morre de tristeza com a ausência do filho, que acha que o filho morreu, na verdade. Aparece também Agamenon e Aquiles, que é o mais popular de todos ali. Aí, é só a gente ir por eliminação óbvia, então. Nolan jamais colocaria Elliot Page pra representar a mãe de Odisseu, porque isso ia dar uma confusão. E não tem cabimento nenhum uma jovenzinha dinâmica dessa ser a mãe de Odisseu de 50 e poucos anos. Também não tem cabimento ser Agamenon, porque Agamenon já existe no filme. Já tem um ator para representar Agamenon. Então, mudar o ator só porque ele morreu não faz sentido nenhum. Então, galera, só sobra Aquiles, a aparição mais popular ali naquele trecho. Eu ainda acho que vai ser o Penor, mas em se tratando do que Nolan tá fazendo nesse filme, meus amigos, aí tem um monte de gente reclamando. Como é que pode? Eu já tô tipo aquele meme do Justiceiro. No, wait. No. Wait. Porque, cara, não, Elliot Page como Aquiles não pode ser. Nolan não faria isso. O Nolan não seria capaz de fazer isso, essa genialidade de colocar Elliot Page como Aquiles. Não faria isso, não tem como. De Brad Pitt pra Elliot Page, um homão desse aí pra isso aqui? Mas peraí, gente, vocês já leram as descrições de Homero sobre Aquiles? Homero diz que o terror tomou conta dos troianos quando eles viram Aquiles flamejando como fogo. Quem não ficaria aterrorizado em ver um varão desse aqui girando no campo de batalha? Um quê? Varão? Ah, tá, entendi. Um varão. Cara, pelo amor de Deus. Elliot Page, Aquiles não. Príamo admirou Aquiles, semelhante aos deuses. Quem, em sã consciência, não diria que estamos diante de um deus, ou Atena derramou graça sobre a cabeça de Aquiles. Que grego, olhando esta pessoa aqui, não diria que ela está derramada de bênçãos dos deuses? Outra coisa que vocês não entenderam ainda, porque vocês são amadores juvenis que só sabem reclamar. Nesse trecho aqui, Aquiles já está morto há mais de 10 anos. Então, galera, o downgrade é esperado mesmo para quem já morreu há tanto tempo. Por isso, Brad Pitt virou Elliot Page. Tudo bem que pelo estado do fantasma aqui, parece que morreu há 100 anos já. Mas sejam coerentes, por favor. Então Nolan tá totalmente de parabéns aqui. Page nasceu para essa cena mesmo. Então, esses aqui, galera, são os lestrigões, os comedores de homens, que matam um monte de amigos de Odisseu. Pro Nolan, os lestrigões nada mais são do que cavaleiros medievais na Grécia Antiga. E isso pode ser confirmado pelas armaduras de placa completas que só existiram 3.000 anos depois. Cara, eu confesso pra vocês que quando eu vi essas armaduras, eu falei, maluco, que filme é esse? Eu pensando, tipo, fui assistir o trailer pensando que era algo voltado a Troia, Helena de Troia, Aquiles, coisa parecida. Do nada começou a aparecer armaduras, confrontos estranhos. Eu falei, meu Deus do céu, não sei que filme é esse. Não à toa, eu falei, Thiago, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, porque não dá. Não consigo raciocinar e também transparecer e entender o que tá acontecendo aqui. Então, assim, esse trailer aqui, eu não sei nem o que dizer. Ele trouxe novas revelações, papéis foram confirmados aqui. E tudo isso, galera, só serviu pra provar uma coisa pro público brasileiro. Que eu só errei uma vez na minha vida. Quando eu pensei estar errado. Há 4 meses atrás, eu lancei esse vídeo aqui, analisando o primeiro trailer do filme. E eu disse que Lupita Nyong'o seria Helena de Troia. Mas Nolan enganou todo mundo. Porque ela não vai ser só a Helena de Troia. Ela vai ser a Helena de Troia e a irmã dela, Clitemnestra. Detalhe que as duas nem eram gêmeas na história. Eram meia-irmãs só. Helena era filha de Zeus e Clitemnestra era filha de Tíndaro. Mas no filme, as duas vão ser a mesma pessoa. Lulu. Nolan tá se divertindo, se esculhambando a história dos gregos. Cara, qual é o sentido de colocar 2 meias irmãs com o mesmo rosto, sabe? Porque aí meio que fica subentendido que elas são gêmeas. Então não faz muito sentido esse tipo de escolha do Nolan, sabe? Muita coisa que tem sido ventilada da internet, nas redes sociais, não faz o menor sentido. Então talvez esse filme vai ser uma completa de uma bagunça que vai ser muito bom apreciar essa bagunça sendo produzida. E vocês sabem que deu uma confusão nessa mudança de etnia da personagem, inclusive, porque Helena sempre foi retratada como grega branca, de cabelos claros, seja em textos antigos, seja na iconografia milenar grega. Na verdade, tanto grega quanto romana, e avançando até para a iconografia medieval também. Tudo que a gente vê Helena sendo representada ao longo de todos os milênios é sempre branca, com pele clara. Como assim Helena não era negra? Como você tem a audácia de falar que Helena não era negra?
Só porque na época era muito claro e nítido que a galera era branca, não quer dizer que eles não podiam venerar uma mulher negra. Entende? Que decepção, hein, Thiago? Que decepção. Mas pelo amor de Deus, né? Pô, não, é sacanagem. Não, assim, saindo um pouco do personagem. Quem em sã consciência, velho, vai pegar a obra de Odisseia e vai fazer esse tipo de retratação, tá ligado? É um negócio, assim, que... Assim, falta de educação. É tipo você adaptar a obra de Harry Potter e colocar o Snape negro. E aí ficou óbvio pra todo mundo que alterar a etnia de uma eurodescendente para uma afrodescendente era uma sinalização de virtude explícita de Nolan pra cultura woke. E é óbvio pra ganhar pontos pro Oscar também, né? Já que inclusividade é um dos requisitos pro Oscar. Mas aí, os sinalizadores de virtude fofinhos resolveram defender Nolan, usando a história e a cultura grega pra validar a escolha de Lupita pra ser Helena. Que pros gregos seria a coisa mais normal do mundo, Helena ser negra. Porque os gregos admiravam os negros, que os deuses eram negros, que a Grécia era negra, que os gregos eram negros. Aí o Braguinha foi invocado. Eu tive que entrar com os 2 pés pra acabar com essa bagunça. E aí eu fiz esses 3 vídeos aqui no canal, analisando fontes primárias, estudos especializados, iconografia grega, análise de DNA dos gregos antigos, refutei os militantes fofinhos até o talo. Aí, de repente, os militantes pararam de falar besteira sobre esse assunto. Não distorce e falsifique a história grega para validar pautas modernas. E muito menos para defender diretor de filminho de Hollywood. Era melhor os sinalizadores de virtudes terem ficado só no argumentinho de que o filme é de Nolan e ele faz o que ele quiser. Porque aí eu concordo mesmo, o filme é do cara. É óbvio que criticar faz parte. Ele tá fazendo um filme pro público, então vai ter elogio e crítica. Mas no final das contas, é um filme feito por um diretor que tem a liberdade para fazer o que ele quiser. O filme é dele. Se ele quiser colocar o Batman na Guerra de Troia, ele coloca, ué. I'm Batman. E que seria do caramba, tá? O Batman... Tá, tudo bem, não faria o menor sentido. Mas seria do caramba. Mas não, querem usar e abusar da história para defender distorções modernas. Quer ver uma matéria estúpida, que acabou de fazer isso, inclusive? Veja essa asneira aqui publicada agora, no dia 13. Título: A polêmica vazia e racista sobre Lupita Nyong'o ser a nova Helena de Troia. Vazia é essa matéria aqui de sinalizador de virtude moderninho. A matéria já começa falando besteira. Falando que nos anos 50 também teve uma peça com Helena de Troia negra. E que ninguém reclamava, porque não tinha rede social. Só tem 2 problemas nessa besteira aqui. Primeiro, como é que ele sabe que ninguém reclamou na época? Ele conhece todas as pessoas que falaram no filme? Da peça? Segundo problema, quantas pessoas naquela época sabiam como era Helena de Troia mesmo? Terceiro problema, como o público comum ia saber como era Helena? Era só pesquisar no Google Imagens? Era só ir na Wikipédia? Era só perguntar pro ChatGPT? Quarto problema, na década de 50, só 9% dos americanos tinham TV. Quinto problema, quantos canais de TV iam mostrar para o público como era Helena de Troia na Grécia Antiga? Sexto problema, quantos pegaram um ônibus e andaram 20 km até a biblioteca mais próxima para saber como era Helena mesmo? Sexto problema, você falou pouco, mas falou besteira, menino. O maior inimigo de militante identitário são as redes sociais e a internet. Porque as asneiras deles, que eles falam, pode ser verificado em poucos segundos. Aí no terceiro parágrafo, nós temos um pequeno alívio nesse esculhambo todo. Ele reconhece que Helena de Troia tinha pele clara e cabelo claro. Isso já é um grande avanço, porque há poucos meses atrás, os moderninhos estavam dizendo que Homero não descrevia nada sobre a aparência, pele e cabelo de Helena. Pelo jeito, os meus vídeos acabaram com essa palhaçada. Mas esse pequeno momento de claridade é jogado no ralo agora, com essa frase aqui, ó. Odisseia é uma ficção. Poucas coisas me deixam mais com a cara quente do que chamar Odisseia de ficção. Aí complica, né? Você chamar uma obra tão grandiosa como a Odisseia, por mais que eu não tenha lido, eu sei muito bem que ela foge um pouco da área da ficção. Não é só uma historinha inventada, principalmente na época antiga, em que a galera realmente acreditava naquela situação. Por muito tempo foi história sendo escrita, acreditada e feita. Então eu acho que tratar isso literalmente ou só como uma ficção é um erro crássico, porque, acredito eu, ficção são coisas que acabam sendo inventadas, imaginadas e pouco creditadas na atualidade. Vamos colocar em exemplos como histórias em quadrinhos, super-heróis. Você sabe que é uma história inventada, todo mundo acredita naquele personagem, mas ninguém verdadeiramente acredita que o Batman vai salvar todo mundo, ou o Superman vai aparecer voando na sua frente. Então, é uma história, é uma ficção, mas de pouca credibilidade no sentido real, no sentido que palpável, vamos dizer assim.
para os gregos, na época antiga, isso era a verdade. Meio que, Helena de Troia, ou Helena era viva até semana passada, tá ligado? Então, é um negócio totalmente diferente e eu acho um erro você tratar isso como uma ficção. Ficção pra quem, menino? Pra você, moderninho, sinalizador de virtude do século XXI? Ou pro povo que contou essa história milenar? Ou você acha que a Odisseia pra eles é tipo a Marvel pra gente? Porque pra eles, as pessoas dentro daquela história eram reais. Faziam parte da sua história, eram imaginados como reais pra eles. Quando Homero escreveu a Odisseia, ele não escreveu pensando nos moderninhos do século XXI. Ele escreveu pensando no povo e na cultura da época dele. Os mais de 12 mil versos da Odisseia eram decorados inteiros nas escolas gregas na Era Clássica, galera. Quando os poetas e os artistas pintavam seus heróis e heroínas, eles escreviam a sua própria história, o seu próprio povo e como que eles eram, como que eles viam aquele povo, como eles viam aqueles heróis, como que era a aparência deles. A cor da pele, o fenótipo, a etnia, por isso é um abuso. Um moleque, em pleno século XXI, dizer que a Odisseia é ficção. E se ela é uma ficção, pode ser retratada como um artista quiser. Quem esse militante pensa que é pra falar uma caca dessa? Você inventa sua ficção e você retrata as porcarias dos seus personagens como você quiser. A história cultural de um povo que reverenciou aquelas pessoas por milênios deve ser respeitada e retratada como eles criaram. Então não. Lupita Nyong'o não pode e não deve ser Helena de Troia. Uma coisa que eu ouvi essa semana, e eu acho que faz muito sentido, que basicamente esse tipo de apropriação cultural, e eu acho que isso a parte deles odeiam muito que esse tipo de termo é utilizado basicamente contra eles, é algo que tem sido um prejudicial e, assim, acabou basicamente com o cinema por um grande período de tempo. É o famoso que todo mundo fala que é quando a pessoa ou mesmo o diretor baixa não vou falar o que baixa, mas pro woke e mesmo apropria de uma obra e muda totalmente a característica, a etnia dos personagens ou coisa parecida. E isso só faz com que o próprio movimento de reconhecimento mesmo, pode ser reconhecimento negro, reconhecimento de outra sexualidade, acaba sendo descredibilizado. Justamente porque seria muito mais, ou faria muito mais sentido, seria muito mais justo, criar um novo, algo que realmente seja novo e utilizar esse tipo de apropriação. Ou mesmo, cara, deve haver muitas histórias da África mesmo. Eu acho que da ficção, a Wakanda foi um grande sucesso justamente porque eles não precisaram pegar um personagem que era branco e transformar em negro. Porque eu tenho certeza que se for o contrário, se você transforma um personagem negro pra branco, o mundo acaba. E eu tenho certeza que até as pessoas que são brancas, as pessoas que são negras, assim, que eu acho uma grande besteira a gente tá discutindo isso aqui no Brasil, porque todo mundo é misturado, mas tudo bem, vão ficar nervosas também, porque quando você muda um personagem, você descaracteriza ele totalmente, porque a visão de mundo desse próprio personagem vai mudar. É a mesma coisa de você tentar reproduzir um cara branco do gueto, um cara branco na África, por mais que exista, sabe? Mas assim, é bem raro ou bem difícil. Então, quando você muda uma etnia, você perde total as características desse personagem. No sentido da Odisseia, você mudar os personagens que caracterizamente ou originalmente são brancos para negros, você muda totalmente o sentido de tudo aquilo, entende? Então, por isso que, na minha opinião, eu acho que o movimento, entre aspas, correto, ou na verdade, não precisa nem colocar aspas, eu acho que verdadeiramente o movimento correto seria criar algo novo, e não você pegar algo que já é bem reconhecido, bem fundamentado, e querer mudar tudo isso, porque quem ama aquele tipo de obra vai odiar o que você tá fazendo. E estão na razão. Assim como se você cria algo novo, e depois, futuramente, alguém vem e pega essa criação, essa obra, e muda totalmente a etnia dela, você vai ficar puto também. Porque era algo de um jeito que foi lá e foi modificado. Então, eu acho que o grande problema, principalmente desse pessoal que gosta de pegar personagens antigos e transformar para a realidade, não é nem transformar pela realidade de hoje, mas literalmente trocar a etnia e o posicionamento desse personagem, faz com que as pessoas que estão já apegadas com essa obra, igual o Thiago é muito apegado à obra grega, fica totalmente possesso de raiva, porque não é assim que aconteceu.
Não é assim que as coisas foram feitas. E isso dá muita raiva. Quando Homero e os poetas e os artistas gregos escreveram sobre Helena, eles não disseram: moderninhos do século XXI, sinalizadores de virtude, Helena é de vocês também, ok? Ela pode ser o que vocês quiserem. Helena sempre foi retratada como grega. Porque para os gregos, ela existiu, porque ela era grega. Se a Odisseia é só uma ficção, que não é necessário ter respeito nenhum pelo contexto cultural grego, por que Nolan escolheu logo a Odisseia, em vez de inventar a porcaria da história dele? Porque ela é uma obra respeitada e reverenciada por milênios. Se a Odisseia fosse uma obra que todo mundo pudesse alterar do jeito que quisesse, como que essa obra sobreviveu por milênios, mantendo as mesmas características básicas da obra original do século IX? E das artes gregas representando a obra, e os personagens ali. Se ela é uma ficção e pode ser alterada da maneira como qualquer pessoa quiser, por que os tradutores não tiram Helena de braços brancos e colocam Helena de braços negros, então? Por que toda Helena de Troia, em qualquer parte, em qualquer canto do mundo, ao longo dos milênios, sempre foi uma Helena de Troia branca? Porque eles não estavam preocupados com a palhaçada de sinalizar virtude. Eles estavam preocupados em representar como aquele povo que criou aquela história via aquela história. Eles sempre fizeram isso porque é uma obra respeitada e reverenciada por milênios. Descaracterização da arte é coisa de moderninhos. Se a Odisseia fosse uma obra que todo mundo pudesse alterar do jeito que quisesse, porque toda Helena de Troia pintada em qualquer canto do mundo por milênios sempre foi uma Helena de Troia branca. É porque todo mundo que escolheu tocar nessa obra de arte aqui, galera, imaterial e imemorial, manteve o respeito ao povo que a criou. E não se acharam no direito de mudar etnias ou padrões estabelecidos por milênios de um próprio povo. Se você quer achar que a Odisseia é uma ficção, não tem problema não. Mas lembra que não é a sua ficção. É uma ficção que outro povo criou. A aparência dos personagens já existe. Eles disseram qual que é a cor da pele deles, a cor do cabelo deles. E no caso da Helena de Troia, o criador dessa ficção já disse qual é a cor de pele dela. Helena de braços brancos. Alterar isso é falsificar a criação original. Ou o que você acha se Nolan fosse fazer um filme sobre as ficções africanas, então? Tipo essa aqui, ó. Mami Wata, considerada a mais bela das mulheres na mitologia da África Ocidental. Rainha dos rios. E aí, colocassem Sydney Sweeney para fazer o papel dela. Ora, é apenas uma ficção. Mami Wata nunca existiu. Eu acharia bizarro e um desprezo pela cultura africana colocarem Sydney no papel dela. Mas para você deve estar tudo certo, né? Afinal de contas, é só uma ficção. Ela nunca existiu. Ou, nesse caso, são 2 pesos e 2 medidas. Malandro, a internet viria abaixo, tá? Porque literalmente isso mexeria não só com a troca de etnia, mas algo até político, né? Porque o pessoal que se denomina de esquerda diz que Sydney Sweeney é alguém voltado à direita, tudo porque ela diz que republicanos são idiotas ou coisa parecida. Então, isso causaria um boom na internet gigantesco, porque só o fato da Sydney Sweeney declarar... Ela também não falou que é de direita, sabe? Ela só falou que não é de esquerda, praticamente. Que esquerda e direita lá nos Estados Unidos são coisas totalmente diferentes do que acontece aqui no Brasil. Mas o pessoal esquece isso também. E meio que taca a rede em cima dela justamente porque ela não meio que não apoia as pautas deles ou coisa parecida. Então, o que o Thiago Braga disse como exemplo, e isso foi um proposital porque eu acho que ele entende um pouco não, deve entender pra caramba de política também, sabe que isso seria um negócio ultrajante na internet. Não só o fato de troca de etnia, mas simplesmente por algo político e a internet viria abaixo. Mas isso também seria um negócio muito bem rentável no cinema. Ou uma ficção antiga merece mais respeito cultural do que outra. Para os gregos antigos, a brancura da mulher era sinônimo de beleza. Por isso que dizer que Helena de Troia poderia ser negra é alterar a própria base fundamental que causou a própria guerra de Troia e que milhares de gregos morreram e lutaram por 10 anos. A beleza de Helena. Uma mulher grega poderia ter cabelos claros, escuros, ruivos, loiros. Mas para essa mulher se encaixar no ideal grego de beleza, ela tinha que ter uma característica fundamental: pele clara. Se não fosse essa beleza de Helena para os gregos, a guerra simplesmente não existiria. E nem a Odisseia existiria, porque Odisseu não teria ido para a guerra. Porque nenhum grego teria ido para a guerra por uma Helena que não fosse o mais perfeito símbolo da idealização da beleza da mulher grega. A brancura. Helena era a mulher mais linda da história do mundo grego. E ela não seria a mulher mais linda do mundo grego se ela não fosse branca, como os gregos idealizavam. Ou seja, se não fosse por uma Helena grega e branca, os pilares da literatura ocidental não existiriam.
Por isso que colocar a Lupita Nyong'o para representar a Helena é inverter completamente o padrão de beleza de um povo que deixava claro qual que era o padrão de beleza deles. Eles foram para a guerra por causa da beleza de uma mulher, que estava essencialmente ligada à cor da pele dela. Lupita Nyong'o pode ser o padrão de beleza para muitas pessoas hoje, mas para os gregos da Grécia Antiga que criaram essa história aqui e contavam aquela história, ela não era. Por todas as fontes e evidências que chegaram até nós sobre esse padrão de beleza da mulher grega, os gregos não iriam à guerra por uma Lupita Nyong'o. Não é o nosso padrão de beleza hoje que conta nessa história. Jogar pra cá, pra dentro da Odisseia, a nossa percepção do que é belo e do que é bonito é um anacronismo que destrói essa obra aqui. Destrói o impacto dela em uma cultura milenar. Eu acho que é um pouco do que o próprio Thiago Braga já disse isso, já repetiu acho que várias vezes. Você pega uma obra já muito bem fundamentada e troca totalmente a etnia dos personagens, você acaba descaracterizando totalmente o sentido dessa obra. Não tem por que dizer que é uma adaptação. Diz logo que você pegou um nome e fez outro filme. É muito mais fácil do que você vir com a estética de que eu vou adaptar a obra Odisseia, mas aí você vai colocar a sua visão em cima disso. Não faz sentido, porque já tá escrito lá. Não tem essa de eu acho que foi assim, ou eu acho que era assim. Cara, tá escrito, tá descrito em várias e várias obras. Então, dizer que a troca da etnia de Helena, ou mesmo a utilização de Elliot Page como Aquiles, é algo comum, é algo simples, cara, não é. Não é, porque isso verdadeiramente vai contra totalmente o que já tá escrito, o que já foi acreditado. Eu acho que é muito mais bonito e belo você mesmo representar aquilo que era, e não aquilo que não era. Então, pra gente entender as obras gregas como a Odisseia e a Ilíada, a gente tem que entender o padrão de beleza grego da época, não o nosso. E como eu já expliquei detalhadamente nos meus vídeos, galera, para os gregos isso não tinha nada a ver com raça. Para eles não existia esse negócio de raça preta ou raça branca. Era uma percepção estética, era um tom de pele, uma preferência estética na visão deles. E o tom de pele claro das mulheres não era só a cor de pele, representava algo divino, algo etéreo. Então era muito mais do que uma simples cor para eles. Por isso, não. Lupita Nyong'o não pode e não deve ser Helena de Troia. Ela é uma escolha pura e simplesmente pessoal de um diretor que pode decidir colocar quem ele quiser no filme dele. E isso não tem absolutamente problema algum. O que não se pode é dizer que isso é baseado em história, baseado na cultura, aceitável naquela cultura que criou aquela obra. Nolan tem que deixar claro que esse filme é a Odisseia dele, não a Odisseia de Homero. E aí, meus amigos, tá tudo certo. Se ele quiser colocar só chineses para representar todos os gregos da Grécia Antiga, ele pode colocar. Que você vai fazer o quê? Mas curioso que quando o Nolan quer, ele usa a história para tentar validar a escolha dele. Por exemplo, ele mesmo escolheu não usar orquestra porque não existia orquestra na Grécia Antiga. Mas de acordo com os militantes, a Odisseia não é só uma ficção? Por que de repente o Nolan se preocupou com o realismo histórico agora? Nolan escolheu esse rapper aqui para ser o famoso Aedo Demódoco. Porque segundo ele, o rap é uma tradição oral, assim como a poesia grega, meu Deus do céu. Malandro, o Nolan, ele falou assim, ele tacou o foda-se, eu acho que isso é literalmente tacar o foda-se, do tipo de, eu quero um Oscar, então eu vou buscar esse Oscar, nem que eu tenha que encher o elenco de gente esquisita, né, porque malandro é rap, é troca de etnia, é Elliot Page, é Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson a gente até tolera, mas Tom Holland ninguém aguenta mais. Eu nem sei se Tom Holland tá mesmo nesse filme, eu acho que tá, porque onde tá a Zendaya e o Tom Holland tá junto, então, meu Deus, é tanta coisa que a gente olha e fala, cara, o que o Nolan tá fazendo? Para, pelo amor de Deus, para. Bom, o Thiago Braga, acho que no final ele tacou o foda-se mesmo pra tudo. Mas eu acho que o vídeo dele é muito bem completo, explicando o seu ponto de vista referente à obra em si de Odisseia. Talvez eu vou ter que dar uma pesquisada no Google antes de assistir esse filme pra gente saber as referências que são apresentadas, as referências que o Nolan resolveu trocar, não é mesmo? Já que esse tipo de obra deveria ser muito bem adaptada, mas o Nolan preferiu utilizar sua adaptação.
verdadeiramente buscando talvez um Oscar. Então, na festa do Oscar que vai acontecer talvez o ano que vem, com certeza a Odisseia vai estar, porque ela cumpre com os requisitos que se pede. O Nolan não é nem um pouquinho bobo, sabe? Mas eu gostei bastante de Thiago Braga, achei um vídeo bem interessante. Não sei se vocês perceberam, o vídeo tava um pouco acelerado, porque, pô, era acho que 20 minutos, então, e com os meus mais pitacos, o vídeo ficaria muito longo, então eu preferi dar uma acelerada. Talvez eu faça alguns cortes nesse vídeo também para tirar algumas partes ou outras, para talvez tornar esse vídeo um pouco mais dinâmico. Mas eu espero que eu tenha sido bem claro para vocês. Eu acho que esse tipo de troca e apropriação cultural que a esquerda odeia que aconteça, é aquela famosa situação, né? Quando de um lado acontece, você fica puto, mas se é do seu lado, você fala, opa, não, aqui tá que pode. Aqui tá tudo bem. Então, eu não gosto muito. Acho que o Nolan poderia muito bem criar algo de si, algo dele mesmo, e não utilizar uma obra tão renomada igual a Odisseia. E se fosse qualquer outra obra, eu tenho certeza que quem ama a obra original ficaria puto do que da sua adaptação ser totalmente deturpada da original. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!